O tema neste momento é escolhidos para dar frutos. Diga comigo, escolhidos para dar frutos. Amém? Diga a duas pessoas perto de você, você foi escolhido para dar frutos. Amém? Aleluia. Quem foi escolhido para dar fruto aqui? Diga amém, Jesus. Então, nós somos escolhidos para dar frutos, amados. E esse fruto tem que permanecer. Amém, queridos? Permanecer. Eu quero ministrar sobre esse assunto. Eu estava hoje conversando com o Papai do Céu e ele me falando a respeito de você frutificar. E Deus me dizendo, filho, hoje é um dia propício para você falar com o meu povo a respeito dessa responsabilidade que é dar frutos. Amém? João 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Diga muito obrigado, Jesus. Pode sentar, meus amados. Eu estava hoje sendo interrogado pelo Senhor, e Deus me trouxe à memória um assunto que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Quando eu ouvia falar sobre missões, eu achava muito interessante aqueles pregadores vindo de tão longe, de alguns países, trazer as experiências do evangelismo, do evangelizar, do obedecer ao ídolo do Senhor. E eu achava muito interessante aquilo ali. Ficava pensando, meu Deus, como é tão difícil, muitas vezes, evangelizar em certos lugares. A janela 1040, né? Que é um lugar onde você vê a igreja muito perseguida. Lá, os cristãos, nesses países em que o cristianismo não tem liberdade, eu vi muitos homens serem perseguidos, e muitos foram mortos. Alguns chegavam só para contar a história do que tinha acontecido lá no passado, com a vida dos seus amigos, seus companheiros, que Deus tinha os dado a oportunidade de conhecê-los e, de repente, sair evangelizando em vários países onde eles eram perseguidos e mortos. E eu ficava pensando assim, Deus, sinceramente, eu nunca quero jamais ir para um lugar desse. Eu não quero nunca ir para um lugar desse. E o Senhor um dia disse para mim, a questão não é você querer. A questão é quando eu convoco. Quando eu chamo, eu capacito, eu habilito. Sou eu que gero querer nessas pessoas a ir a tais lugares. Mas se for necessário, um dia você irá. E aí eu não tenho que discutir com o chefe. Mas quando eu vi aquilo ali, chamava minha atenção, mas não havia um fervor em querer fazer, realizar, muitas vezes, a obra de Deus, como eu via tantas pessoas realizando, tantos jovens realizando. E aí eu dizia assim, meu Senhor, sinceramente, eu queria ter esse fervor, essa vontade. Aliás, eu queria ter essa capacidade, essa habilidade. Não era vontade, eu queria ter essa habilidade que eu vejo fulano, cicrano realizando a tua obra. Eu queria ter isso dentro de mim, essa habilidade, essa capacidade de fazer, de realmente fazer acontecer a sua obra, como eu vejo tantos aí fazendo. E meus irmãos, um dia o Senhor me disse, chegará a sua vez, chegará a sua hora. E
Eu nunca quis ser um evangelista, de sair pelo mundo pregando e tal. A minha vontade era servir na minha igreja. Tá bom. Naquilo que eu pudesse servir. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Porque havia em mim um desleixo. Um desleixo com as coisas de Deus. Havia em mim uma preocupação com tantas coisas, menos com as coisas de Deus. Menos com o propósito, pelo qual nós fomos escolhidos para realizarmos. E aí eu me perguntei a Deus, uma vez eu me perguntando a Deus, por que eu não sinto esse... Eu tenho vontade, mas não tenho esse fervor, não tenho essa pegada. O Senhor disse, porque falta em você, na verdade, um fervor que tem que partir de dentro do seu coração para comigo, para que eu possa realizar um propósito. E você precisa me buscar mais, você precisa orar mais, você precisa entregar mais a mim. E lembro-me que em 1993 para 94, tanto tempo dentro da igreja, houve um despertar em mim. Isso não aconteceu simplesmente porque alguém me incentivou a fazer isso. Houve um despertar em mim porque eu tive um desejo de aprender a palavra. E o meu irmão, eu tenho um irmão que ele estava na Jocum, Robson, e eu vi ele falar tantas experiências bonitas que ele tinha na Jocum, que ele teve na Jocum. E aí eu comecei pensando, cara, eu posso também ter essas experiências aqui em Caruaru. Posso começar a realizar esse propósito de Deus aqui em Caruaru. Eu achava bonito a maneira que ele falava, o que ele realizava. E aí eu disse para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor me use. E eu me lembro de uma palavra que o Senhor me disse, que ficou no meu coração, e eu creio que a maioria de vocês já ouviram essa palavra. Ele só disse assim, me busque mais. E eu comecei a ler a Bíblia, irmãos. Eu comecei a orar mais. E eu me lembro que tinha noites que eu ficava lendo a Bíblia a noite quase toda. Eu ficava ali orando e lendo, orando e lendo, orando e lendo. E às vezes a minha esposa chegava para mim e dizia, filho, você vai dormir não? Eu digo, não, vou ficar por aqui ainda. Eu ficava orando, lendo a palavra. E eu comecei a dizer, Senhor, eu preciso deixar de me preocupar com as coisas que são passageiras. Preciso ter compromisso com a minha casa, mas eu preciso colocar o Senhor e quero colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque se eu não fizer isso, eu não estou no teu propósito. E textos como esse que eu li agora, saltou nos meus olhos, quando o Senhor disse, não foi você que me escolheu. Foi eu que escolhi você, para você dar fruto. E eu comecei a pensar, se Ele me escolheu para dar fruto, e eu não estou dando fruto, alguma coisa está errada, não nele, mas está errada em mim. Alguma coisa está errada, está errada em mim, e não nos meus pastores, que ensinavam a palavra, que mostravam que nós devemos ter um despertar e a vontade de ganhar almas, de viver o genuíno e verdadeiro evangelho. E quando o Senhor começou me falando isso, hoje, trazendo a minha memória, Ele disse, lembra quando você teve aquela vontade de me buscar, de ler, de buscar palavras? Lembra? Ele disse, o achegar-se de você a mim me fez despertar mais em você, uma vontade de ganhar almas, de ganhar vidas. E, amados, eu sei que eu e a minha esposa, nós começamos a ver um avivamento na nossa casa. E a gente começou a pegar firme mais com o Senhor, ela lendo Bíblia, eu lendo. E a gente orando muito, buscando muito, os nossos filhos, nós envolvendo eles também, numa vida de adoração, de busca. Foi tão intensa as buscas nossas,
que chegou dias em que nós buscávamos tanto a Deus, que eu vou dizer uma coisa aqui para você, que algumas pessoas podem até ignorar o que eu vou dizer agora, e alguns podem até não acreditar, mas eu não estou preocupado com a sua crença, se você crê ou não. Eu estou preocupado com o que aconteceu. Aliás, eu estou imbuído de uma experiência que Deus nos deu e que achei lindo aquilo. Houve dias que a gente buscou tanto a Deus, em que a gente via dentro da nossa casa uma glória tão grande, que a gente via a fumaça de Deus envolver toda a nossa casa. Literalmente. Quando você vê, eu evito muito aqui na igreja o gelo seco, pela questão que a gente não tem muita saída de ar aqui. Mas o gelo seco, quando você faz assim, ele... E a gente via dentro de casa aquilo. Eu via, minha esposa via, meus filhos viram isso. E a gente viu uma glória muito grande. E essa glória veio e a gente começou se envolvendo de uma forma tão grande com o Senhor. Eu disse: Pai, eu quero passar isso para outras pessoas. E aí o Senhor começou, Ele disse: você vai ter um momento em que você vai realmente passar para outras pessoas aquilo que você está recebendo de mim, mas continue a me buscar. E se eu buscasse a Deus, eu, minha esposa, meus filhos, buscássemos o Senhor 2, 3 horas, Ele dizia: busca-me mais, filho, busca-me mais. E nós já ficamos tão intensos com o Senhor que a gente chegou a orar 8, 10 horas por dia. E buscando a Deus, é a glória do Senhor vir. E com isso, foi onde começou o Senhor, trazendo uma manifestação de uma glória sobre nós, em que nós já não estávamos satisfeitos em ter aquilo para a gente só dentro de casa, de leitura bíblica, de envolvimento com oração e essa glória do Senhor. E aí a gente começou a ir para a rua. O nosso altar, o nosso palanque, os nossos holofotes foram a natureza. Os palanques foram as portas das pessoas. O altar foi muitas vezes as salas das pessoas que nós orávamos. Muitos eram libertos, muitos mesmo se manifestavam durante o dia, nas nossas visitas de casa em casa, porta em porta. E os nossos holofotes eram os olhos de Deus. E nós não nos preocupávamos em fazer aquele alarde da coisa. Não, a gente fazia para a gente, e a gente via para casa, e em casa a gente nos alegrávamos tanto em ver Deus nos usando daquela forma. Havia lugares em que nós chegávamos, em que pessoas muito enfermas, com câncer, foram curadas, pessoas que andavam de muletas foram curadas. E, amados, a gente vê esse agir de Deus numa vida em que se entrega ao Senhor. Isso foi um início de um ministério que eu estou te falando para vocês entenderem, em que Deus, Ele usa qualquer pessoa, do mais simples ao mais eloquente. E eu estou na cadeia dos mais simples nesse grupo. Eu não quero estar acima. Eu não quero estar como aqueles que querem estar acima da média. Eu quero estar na vontade de Papai do céu. Eu estou dizendo isso tudo para você, só por uma coisa, porque o seu ministério e a sua missão começa dentro da sua casa. Tem muitos que estão preocupados em começar o ministério nos holofotes, lá fora, nos palanques, nas grandes igrejas. Tem muitos que estão preocupados em começar, em fazer o ministério acontecer diante de multidões de pessoas. Quando Deus nos chama, amados, para sermos servos dele e salvador da nossa família,
A Bíblia relata que em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Diga comigo, Noé andava com Deus. Quando você anda com Deus, Deus tem propósito na sua vida, na sua casa, na sua família, até através da sua vida. Eu nunca vou me preocupar com a minha família, se isso, aquilo for acontecer. Não me preocupo. Eu me preocupo em servir a Deus. E nada vai atrapalhar a minha família. Porque o plano de Deus para a minha família, para as nossas famílias, é que sejamos e tenhamos famílias de excelência, famílias que vivam muito bem aqui. Então, quando o Senhor fala que Noé era um homem justo, que andava com Deus, muitas vezes as pessoas quando leem isso dizem assim: poxa, eu queria ser um homem como o Noé. Meu amado, minha amada, você é o Noé de hoje. Nós somos os Noés de hoje. E que Deus tem plano, Deus tem propósito. A Bíblia disse, quando Deus viu esse homem, a sinceridade desse homem, o Senhor tinha um plano. O mundo estava num caos total. O mundo estava vivendo uma vida de desobediência. O pecado estava de uma forma que misericórdia. E o Senhor disse: a única coisa que eu tenho que fazer mesmo é varrer da face da terra essas pessoas. Mas ele se lembrou de Noé. E Noé, ele jogou nas mãos de Noé um plano. Foi Noé salvar a vida dele e a vida da sua família. Construindo o quê? Construindo uma arca. A arca, trazendo para os nossos dias, nós podemos dizer que a arca é justamente você entrar nesse propósito de Deus. É você se envolver com as coisas de Deus, com a obra de Deus. É você estar envolvido no ministério. É você entrar nessa arca que Cristo, Ele sim, Ele é esse Salvador. Ele é justamente esse que aponta para a salvação como a arca das nossas famílias. E Jesus fala sobre essa arca. Ele diz que quando ele convocou Moisés, Noé, aliás, ele disse: olha, Noé, você vai fazer uma arca. E ele deu todos os detalhes. E ele deu todas as determinações de como Noé, aliás, deveria fazer. E o Noé fez do jeitinho que Deus mandou. Quando eu começo vendo o Senhor falando sobre os detalhes, o tamanho da arca, né, eu fico pensando assim, trazendo para nós hoje os detalhes da salvação, porque essa arca não poderia ser diferente, as medidas não poderiam ser maior ou menor, segundo Deus tinha falado. Deus aqui, Ele começa nos mostrando que esses detalhes que nós temos que olhar, ter cuidado, justamente é a palavra dEle hoje. Essa arca é a palavra do Senhor hoje para as nossas vidas, que hoje nós temos que levar a palavra à nossa família. Nós hoje temos que levar a palavra a todos aqueles que realmente precisam da salvação. E a salvação, irmãos, ela não está, muitas vezes, em um pregador, em um pastor que você está contando com ele, ou naquele irmão que é muito usado por Deus, para que ele tenha uma palavra de salvação para a sua casa, a sua família. Não. O salvador da sua família é Jesus. Mas o pregador da sua casa é você. O pregador da sua família é você. Você prega com a vida como Noé, vivendo uma vida de santidade e de testemunho. Você prega com as medidas e os detalhes que Deus tem dado, que é a palavra, que a gente precisa aprender, ler a palavra. O que mais me fez eu me apaixonar
por essa palavra foi quando eu comecei a seguir rigorosamente, lendo trecho e texto após texto, e pregando as revelações, e claro, procurando me envolver, procurando buscar sabedoria, procurando me esmerilhar, procurando ler livros. Tem pessoas que ficam estupefactas quando vê a quantidade de livros e diz: poxa, o senhor tem muitos livros, pastor. É verdade. O bom é a gente ler. Hoje eu estava falando para Léo, estou colocando tudo detalhadamente, os assuntos na minha biblioteca, bem organizada. Eu acredito que meus 500 e tantos livros vai dar para deixar tudo bem organizadinho, para a gente começar a comer mais disso ainda. Então, nós somos os Noés de hoje. E deixa eu lhe falar mais. Quando eu disse para você que você não precisa esperar um pregador ir na sua casa, a oportunidade de você trazer uma família sua para você ganhar aqui na igreja, um amigo, quando vier um pregador, quando houver um movimento na igreja. Pastor, o aniversário da igreja era para você ter contratado várias pessoas para ministrar nessa igreja. Seria bom, mas a gente está evitando muita gente. Graças a Deus, a igreja aqui está 97% praticamente. 1, 2, 3, 4 ou 5 cadeiras estão vazias aqui. Mas está aqui a igreja. Está aqui as pessoas que Deus confiou a mim, a minha esposa, como pastores, para cuidar de você. Mas eu quero despertar você nesta noite para uma grande realidade. Você é o pregador do seu vizinho. Você é o pregador da sua família. É você quem tem que ganhar aquela alma. A Bíblia relata no livro de Êxodo 31, do versículo 2 ao versículo 6, que Deus encheu do Espírito Santo de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento em todo o artifício para elaborar, olha que coisa, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei a habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. Isso Deus estava falando para Moisés, quando o Senhor disse a Moisés: chamei pelo nome, aliás, a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Bezalel foi um homem que Deus deu capacidade, habilidade, encheu ele do Espírito Santo, para fazer com detalhe todo tipo de artifício em que era necessário para a obra do tabernáculo. A Bíblia diz que quando Deus chama Bezalel, a Bíblia relata que Deus também chamou por companheiro a ele a Aholiabe, e a Bíblia diz que Deus deu habilidade a ele também. Observe que são 2 homens. A construção do tabernáculo, desde a antiga aliança, o Senhor sempre fala: eu enchi do Espírito Santo, eu capacitei, eu habilitei. Mas o Senhor nunca deixa alguém que Ele chamou, nunca o Senhor chamou alguém para realizar a obra, para deixá-lo sozinho, como uma ilha, para realizar o propósito de Deus. Deus sempre chama outras pessoas para realizar o propósito dele. Então Bezalel, ele era aquele cara preparado para realizar a obra de Deus, do tabernáculo. Precisava ser construído alguns detalhes, algumas coisas minuciosas, obra de artifício. Então, os artífices que era necessário da obra do tabernáculo, Deus chamou aquele homem chamado Bezalel, e chamou também a Aholiabe, para eles juntos realizar o propósito de Deus, deixar o templo bonito, bem organizado, ao mesmo tempo bem enfeitado, e os detalhes que eram necessários para realizar, amados. Quando você começa lendo Êxodo,
você vai lendo como era a obra do tabernáculo, tantos detalhes, tantas coisas lindas existiam ali. E tudo aquilo apontava para Jesus. Então, trazendo para a gente esse ensino, esse pano de fundo, é que Deus não chama só pastores, Deus chama ovelhas. Diga ao seu vizinho, Deus chama ovelhas. E essas ovelhas são todos nós que estamos aqui. Você precisa entender que uma obra começa dentro da sua casa, com o seu vizinho, com o seu amigo de trabalho, com aquela pessoa que você é patrão dela, com aquela pessoa que você vive com ela, que te sitia. Quem é você no reino de Deus? Pergunta ao seu vizinho, quem é você no reino de Deus? Quem é você como filho de Deus? Será que você é realmente um escolhido dele? Quem se sente aqui escolhido de Deus, diga amém. Quem se sente com convicção, eu sou um escolhido de Deus, diga amém bem forte. Então deixa eu te dizer uma coisa, olha os detalhes de um escolhido de papai. Olha o que ele diz, João 15 fala, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Nisso aqui eu comecei a pensar, imaginar, meu Deus, se o Senhor diz que limpa para que dê mais fruto, então essa pessoa tem que estar em você, porque ele diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Senhor, eu não aceito não dar fruto. Aqui está a minha família, aqui tem pessoas que me conhecem, pessoas que me assistem nesse momento, minha família que está me assistindo, e sabe que até um certo tempo da minha vida eu não dava fruto. E nós precisamos sair desse comodismo espiritual, porque Satanás faz tudo para você ser essa pessoa desleixada como um dia eu fui. Quando eu entendi a palavra de Deus, quando isso realmente entrou no meu coração, eu disse, meu amigo, estando nele, não der fruto, ele o corta. Espera aí, estando nele, eu não quero que isso aconteça comigo. Eu quero estar nele, quero me envolver com ele e quero frutificar para ele. Porque não adianta você ganhar o mundo todo, você ter os projetos e os planos que você tem, quando Deus não é prioridade na sua vida, quando você não é aquele ganhador de almas, que se hoje você morrer, o que é que você tem para apresentar diante do Senhor? Se hoje lhe pedir a sua alma, o que é que você tem preparado para Deus? Quantas almas você já ganhou? Quais frutos você deu? Você pode ter até o subterfúgio que ganhei, mas eu quero perguntar a você uma coisa, você ganhou e seu fruto permanece? Eis a questão. Deus não está apenas chamando aqueles que lançam a semente à beira do caminho, entre os espinhos, em qualquer lugar, porque nós temos feito isso, amados. Deus está chamando aquele que lança a semente na boa terra. O que é semente da boa terra? É aquela semente que você planta com as técnicas necessárias e que você tem que realizar como tem que ser realizado. Tem que se arar, cavar direitinho, lançar a semente, regar a semente e a semente o quê? Frutificar. Que tipo de semente você tem jogado? Quando a gente olha isso e diz assim, poxa, a parábola das sementes, onde ele caiu as sementes, são aquelas pessoas. Deus está falando para a gente qual é a função que você está fazendo com a semente que você tem. Essa semente, ela tem sido lançada no lugar certo, no tempo certo, regado corretamente, cuidada corretamente para ela frutificar, ou você está deixando Satanás tomar conta de uma semente que você lança de todo jeito? Porque muitas vezes a palavra é assim,
A gente joga a palavra, como aquele agricultor que joga no meio do caminho. E a gente não cuida da semente boa que Deus tem nos dado para a gente plantar e essa semente prevalecer, amados. E aí você precisa entender as características de quem nasceu de novo. Quem é igreja precisa despertar a esta realidade, que todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Deus quer te limpar para que você produza mais fruto ainda. Ele disse: vocês estão limpos pela minha palavra. A palavra que eu tenho falado para vocês, vocês entenderam. Mas aí o versículo 4 diz: permaneça em mim. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. O que significa? Significa o que está no segundo versículo: todo ramo que estando em mim não der fruto. Quando eu não permaneço nele, eu não dou fruto. O versículo 4 diz: se você permanece em mim, eu permanecerei em você. E aí o Senhor começa a nos falar uma coisa: como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Foi aí que eu entrei em choque. Porque eu comecei a dizer a Deus o seguinte: eu não ganhei almas até hoje, eu tenho vivido uma vida desleixada, eu não tenho tido fervor. Senhor, peraí, eu estou vendo aqui que isso é uma característica de quem não nasceu de novo. Aqui está dizendo aqui claramente: se não permanecer na videira, olha, o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, versículo 4, nem vós podeis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu quero, Senhor, eu quero dar esse fruto. Irmãos queridos, olha para mim. Essa é a consciência que você tem que ter, a consciência de dar fruto. Se você não tem dado fruto, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você é uma pessoa que está apenas limpando o banco, desculpa a expressão, na igreja, você está com a vida totalmente arruinada. Nós não podemos ser esses crentes que têm sido, a igreja hoje em dia tem sido aquela igreja inchada, que as pessoas estão pelas belas músicas, pelas belas programações, pelas belas promoções, estão fazendo da obra de Deus praticamente um mercado de oferta. E o pior, sabe o que é que eu vejo? Tem muito crente sendo enganado com esse mercado por aí. É o mercado das promoções. Se houver uma promoção na igreja, a igreja está cheia. Se houver uma programação na igreja, a igreja superlota. Se a igreja for uma igreja de evidências, de programações, de ofertas, de produtos, essa igreja, ela fica bonita, lotada. Só que ela fica inchada. Porque quando tu tira as programações, é que você sabe quem é a igreja verdadeira. Quem são os crentes verdadeiros daquela igreja? Estão desanimados, é minha igreja. Eu vou para aquela outra. Aquela lá tem muito capim, tá? Muito pasto verde. E aí come. Já estou acostumado com essa. Eu vou para aquela outra, que aquela outra tem muito mais programações. E come. Ovelha inchada. Ela engorda de uma forma tão terrível que ela fica inchada. Quando se coloca aquela pessoa no canto da parede e diz o seu compromisso com Deus. É porque... E aí você começa analisando pontos na vida do cristão, em que ele tem sido um cristão de araque, um falso crente. Pega-se o cara na fidelidade dos dízimos das ofertas. Não posso. Quando eu posso, eu faço. Quando eu não posso, aí você já começa vendo quem é você dentro da igreja. Pega você
No ID. Quem é você no ID? Eu não tenho tempo. Quem é você no ID? Sou muito ocupado, pastor. Quem é você no ID? Ah, pastor, é o seguinte, eu não nasci para isso. Quem é você no ID? A desculpa é eu não sei fazer. Quem é você no ID? Deixa eu te dizer, no ID é quem é ovelha. Quem atende ao ID é ovelha. Quem atende o ID são aqueles que nasceram de novo, aqueles que têm suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro, aliançado, que é um ramo. A Bíblia diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Esses que estão na igreja e não se preocupam com nada, irmão, vou te dizer uma coisa para você: abre os teus olhos, olha aqui nos meus olhos, presta atenção aqui, presta atenção, olha nos meus olhos, abre os teus olhos, se você é daquele tipo de crente que não frutifica e que não faz nada, você pode não ter nascido de novo ainda. Você precisa nascer de novo. Se você tem um desleixo, e você diz: pai, eu me arrependo disso, porque você é ovelha, e você diz: ativa em mim, Senhor, essa unção que eu preciso, como o Senhor colocou em Bezaleel, como o Senhor fez desses homens capazes, cheios do Espírito Santo, para realizar o teu propósito. Você se preocupa com tudo. Você está com teus amigos, com os teus amigos, com as tuas amigas, você vai para passeio, você vai para isso, para aquilo outro. Quantas vezes você fala de Jesus? Quantas vezes você prega o Evangelho? Mas você ri muito com as piadas de Zelezinho, de Anderson, de fulano, de ciclano, de Beltrano, os famosos. Você se envolve demais com isso. Você fala como ninguém sobre o futebol, sobre o teu time do teu coração. Você tem uma inspiração. Você sabe até quantos cabelos existem nas pernas dos teus jogadores especiais. Tem cara que é assim, sabe? Ele conhece o cara detalhadamente, mas ele não conhece os detalhes da palavra de Deus. Ele não conhece Jesus. E olha para cá. E o religioso está dentro da igreja. E aí o Senhor está nos chamando a um compromisso. Versículo 5 diz: eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, se você não tem novo nascimento, você não faz nada. Agora, se você tem, meu amigo, houve um ardor dentro de mim, meu coração, minha esposa, a gente ficava louco, ou a gente evangelizava, ou a gente fazia a obra de Deus. Não falo muito nem tanto sobre a minha esposa, porque essa mulher, ela já nasceu, sabe, ela já desde o ventre, aquela pessoa já focada em ganhar almas. Eu ainda vivi, como você que está me ouvindo, você que está me assistindo, nem aí para nada. Só que quem é ovelha, quem nasceu de novo, existe um trecho da palavra que diz: porque Deus opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Só que Ele só realiza esse querer dEle, esse realizar, quando você diz: eu dou um passo para ti, Jesus. A palavra do Senhor nos diz assim: achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Não pense que porque você é uma ovelha gelada, fria, uma pessoa indiferente no reino de Deus, que Deus já vai realizar na tua vida, vai jogar em você fogo do céu e te reanimar, e um Pentecoste vai cair, e algo espetacular vai acontecer na tua vida, só porque é Deus que quer fazer. Ele está dizendo para você: existe um livre-arbítrio em você, e que você tem que despertar para isso, porque foi isso que aconteceu na gente. Noites e mais noites, choro, lágrimas. Pai, eu quero dar fruto.
Era ou não era, Su? Era um desespero em mim. Ela também, minha esposa, vamos, filho, vamos juntos. Vamos realizar o projeto, o propósito do Papai do Céu. Meus queridos, a Bíblia diz, versículo 6 de João 15, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanha, lançam no fogo e o queimam. Mas se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, vos será feito. Irmãos, olha para cá. Na oração. Quando a gente prega sobre oração, a gente usa esse trecho, esse texto da palavra. Usa ou não usa? Todas as orações. Todas as vezes que ministramos sobre oração, todas as vezes que nós ministramos sobre necessidades suas, irmão querido, olha, a Bíblia diz, se você pedir, pedireis o que quiseres e vos será feito. Usamos até os trechozinhos para ficar bonitinho, o aconselhamento. Peça, irmão, peça para que a sua alegria seja completa. Você já pediu a Deus? Assim, sabe, eu nem tenho pedido muito. Meu irmãozinho, peça, meu irmão. Peça que Jesus vai realizar uma obra na sua vida. Como é que eu faço? Você tem que buscar mais ao Senhor. O pior é que eu sou tão desleixada. Tira essa máscara. Arranca essa máscara. Olha para você mesmo. E vê que você não tem vida de oração. Você não pede porque você não tem vivido vida de oração, de comunhão com o Senhor. O pastor saiu da linhagem? Não. Estou na linha da palavra. Do que eu estou ministrando para você. Sobre você frutificar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Estou abrindo esse parênteses aqui, porque quando a gente aconselha alguém que está sofrendo, passando um problema, passando dificuldades, a gente diz assim, peça, irmão, ore para que sua alegria seja completa. Deus quer fazer, Deus quer realizar na sua vida. O cara enxuga as lágrimas e se recompõe e vai para casa todo feliz, graças a Deus. Ouvi uma palavra tão maravilhosa, houve um aconselhamento do pastor, da pastora, do obreiro, do meu líder de cela. Oh, como foi tão bom, tão precioso. Eu vou pedir ao Senhor, eu sei que Ele vai me atender. Não é assim? Não é assim? Sim ou não? Fala, pessoal, sim ou não? Sim. A moeda tem duas faces. Não é só pedir. Diga ao seu vizinho, é pedir e fazer. Pedir e fazer. Fazer o quê, pastor? Deixa eu te dizer o que é que você vai fazer. Vamos voltar de novo para João 15, o versículo 7. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será o quê? Feito. Agora vamos descer para o 16, João 15, 16, lá em cima está dizendo, pedireis o que quiseres, se as minhas palavras permanecerem em mim. Aí o cara pensa que essa palavra permanecer, eu já recebi Jesus, isso é bom, eu não chamo mais palavrão, eu sou assim, um bocado de coisa na vida dele ele resolveu. Ele está dizendo, a palavra permanecer, essa palavrinha aqui, ó. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem podeis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Está dizendo assim, essa permanência é você analisar se você tem dado fruto ou não. Você quer pedir alguma coisa a mim, o Senhor está dizendo, eu vou te dar. Irmãos, Deus, Ele não nega bem algum, mas a Bíblia diz, bem algum aqueles que andam em retidão. Quem é que é capaz de andar numa retidão a ponto que Deus atende a oração dele só porque ele é muito reto? É difícil, irmãos. Todos nós temos nossas falhas. E aí, pastor, então está parecendo um paradoxo? Não. Deus quer que você sempre seja aquele que lute apesar das suas falhas, mas que diga, eu vou permanecer no meu Senhor, mesmo pecando, mesmo fazendo coisas que desagradam o meu Senhor, mesmo sendo infiel tem horas, mas eu vou procurar me voltar para Ele e fazer a vontade dEle. Mesmo sendo negligente na obra dEle. Senhor, até hoje eu não ganhei almas. 2020 está encerrando. Eu não ganhei uma alma.
mas eu me arrependo. Isso significa, as minhas palavras estão permanecendo em vocês. Porque está havendo um arrependimento. Porque você não ganhou ninguém esse ano. Teve tanta oportunidade. Como o coronavírus ajudou. Foi ou não foi? O cara estava em casa. Fulano, como é que você está? Estou com o corona já morrendo. Tem Jesus para tu, porque tu morre e vai para o céu. Choca logo com essa. Sim ou não? Eu brinquei com pessoas. Está com medo de morrer, fulano? Você sabe não, meu irmão. Nós somos suscetíveis. Somos. Estás preparado, cara? Assim, eu não vou muito para aí. Não, eu quero saber se você está preparado para enfrentar o facão do anjo da morte, que está ceifando muitas vidas com esse coronavírus. E que tu estás... Olha, eu acredito que talvez aquele bicho preto vai pegar a tua senha e vai descer com força. Descer não, vai subir. Ele está lá embaixo. Como é isso aí? Então vamos lá, vamos conversar. E a gente fala de Jesus e ganha. Queridos, muitos estão com medo de morrer com esse terrível vírus aí, maldito. Mas será que estão preparados para uma eternidade sem Jesus? Misericórdia, irmãos. Eu te falo uma coisa. Precisamos despertar para essa realidade. A igreja precisa permanecer. Eu não esqueço que você precisa de coisas mais do que você tem desejo. Deus deseja responder a tudo que você precisa. Se pedires alguma coisa, eu farei. Mas desce para o versículo 16, ele vai dizer como é que ele faz. Ele diz aqui, não fostes vós que me escolhestes a quem? A mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. E vos o quê? Designei, nomeei, para que vades e deis o quê? Fruto. E o vosso fruto o quê? E o vosso fruto o quê? Significa que eu não tenho que jogar semente, que é a palavra, de qualquer jeito nas pessoas. Eu tenho que chegar em cima, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar. Eu tenho que fortalecê-la. Eu tenho que cuidar dela. Pastor, mas se aquela pessoa não quer nada, cuida dela e foca em outra. Amém ou não amém? Porque ficamos muitas vezes num subterfúgio em que é porque, pastor, eu não estou ganhando outras pessoas que eu estou muito focado em fulano. Mas o pior é que fulano não está querendo muito compromisso com Deus. Você precisa deixar de alisar os ouvidos de muita gente. Amém ou não amém? Sabe por que muita gente cai fora? Porque você não confronta ela, dizendo para ela o seguinte: você não recebeu Jesus? Recebi. Não saia da vontade. Não se desleixe. Não ande de mãos dadas com o pecado. Não se afaste. Não se desvie. Deixa eu te mostrar aqui. Para o desviado, o que é que existe? Mais 7 demônios. E o pior é que ele entra em você e você não sente nada. Por quê, pastor? Porque no dia que você aceitou Jesus, recebeu Jesus, o que foi que você sentiu? Sentiu algum arrepio? Sentiu algo sensacional? Uma descarga elétrica. Você sentiu nada disso. Mas o Espírito Santo entrou em você. E foi arrancado o quê? Espírito das trevas. Mas se você bobear e se voltar para o mundo, aquele que foi embora, volta, porque encontra a casa bem varridinha, ornamentada, e ele diz: galera, vocês são mais fortes, eu vou precisar de reforço. Entra aqui comigo, vamos fazer a festa. E acaba com a vida de qualquer desviado. E aí a gente fica brincando com isso. Não, o Senhor entende seu pecado precisa ser rompido. Crente que não frutifica está em pecado, irmão.
É isso que a palavra do Senhor está dizendo para a igreja nesta noite. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerão em vocês. Agora, se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo. Meu irmão, quando a gente ministra isso aqui na igreja, tem gente que fica irritado. Tem pastores que dizem, eu não toco nem nesse assunto, porque a igreja fica entendendo o que com isso? Entendendo que vai para o inferno quando você está brincando com o reino de Deus, amado. Eu sei que é duro, não é ouvir isso? É duro, mas isso é a verdade da palavra. O meu fruto tem que permanecer em mim. O meu fruto tem que permanecer, diz a palavra do Senhor. Queridos, deixa eu ler o versículo 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis alguns frutos, sim ou não? Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis o quê? E assim vos tornareis o quê? Você não recebeu Jesus para limpar banco. Você não recebeu Jesus para fazer a fita. Você não recebeu Jesus para passar 2 horas na frente do espelho, chegando num culto atrasado ainda. Até isso é um pecado na tua vida. Que fica na frente do espelho, se pinta, se veste, se faz isso, faz aquilo. Não, essa roupa eu não gostei, vai, bota outra. Essa eu não gostei, vai, bota outra. E quando chega na hora do culto, o marido muitas vezes fica estressado. Mulher, a gente já está com 7h30, vamos chegar atrasado no culto. Você não recebeu Jesus para marcar presença na igreja, para holofotes. Ei, eu canto bem. Olha, pastor, tem oportunidade aqui nessa igreja? Não. A oportunidade é ganhar almas lá fora. Quando você ganha almas, você trabalhar com o seu líder de cela, se tornar um líder de cela, ser uma pessoa focada, uma pessoa envolvida com o reino, ver em você realmente compromisso com Deus, aí você começa a ter oportunidades nesse ministério. Tem uma irmãzinha que chegou aqui, veio de outro ministério. Olha, pastor, porque lá eu era instrutora vocal, back vocal, ensinava contralto, ensinava barítono, soprano. Aí eu disse, amém, irmã. Irmã tem fruto. Porque quando você sai de uma igreja e sai pulando de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, de uma igreja para outra, você pode ter até tido um problema um dia, saiu de uma igreja, correu para outra igreja, ficou, se firmou, ou correu para essa, se firmou, amém. Mas quando o cara fica, quando eu vejo, olha, mostra a tua carteira assinada aí. Passou lá na igreja não sei o que, eu passei 2 anos. Depois fui para a igreja que ninguém pode usar batom, eu passei lá, só aguentei lá 6 meses, pastor, mas me envolvi, me deram oportunidade e tal. Depois eu fui para outra igreja, que lá eu podia fazer isso, fazer aquilo outro, e eu podia até tocar nas bandas de forró, mas podia de noite estar na igreja tocando lá, e adorando ao Senhor, porque é a minha profissão, sabe, pastor? Mas depois eu vi assim que, aí fui para outra igreja, aí eu vejo o histórico do cara, o cara já passou por mais de 5, 6, 7 igrejas. Ele está procurando a igreja perfeita. Quando chega, estraga a igreja. Irmãos, vamos parar de ser, sabe, falsos com o Senhor. A palavra é essa. Vamos tirar as máscaras da gente. Você não está ganhando almas, não é porque você, é porque você não quer. Porque você não quer. Você não frutifica porque você não quer. A irmã me disse, pastor, faça apelo na igreja. Eu olho, só tem crente, eu vou fazer apelo para quem? Vou fazer apelo para quem? Para crente? Venha, dá vontade de fazer, né? Venha, se converta tudo hoje. Hoje, com certeza, tem que tirar a câmera daqui, tem que fechar tudo, porque vem um bocado de gente para frente. Mas eu não vou fazer isso não, amados. Eu prego para trazer consciência para você. E meus amados, nós não podemos brincar de ser crente. O Senhor está dizendo, nisto é glorificado o meu Pai, João 15:8, em que deis muito fruto.
E assim vos tornareis, porque vocês não são. Se vocês derem frutos, vocês assim vos tornareis meus discípulos. Isso me inquietou, irmãos. Eu abri mão de tudo. Uma pessoa chegou falando com a minha esposa: olha, bem que se vocês pegarem esse prédio e alugar, vocês têm R$4.000 para viver em casa assim, ó, de boa, sem fazer nada. Vocês ficam quebrando cabeça com igreja. Diga: arreda, Satanás. Arreda, vai embora. Vocês têm, pode ser um baita de um ponto comercial, 2 apartamentos aqui em cima. Vocês estão perdendo de ganhar dinheiro de boa. Dinheiro não é tudo na minha vida, amados. Eu apenas quero uma coisa do Senhor. Diz: Pai, me dá uma oportunidade de frutificar, porque um dia eu vou chegar diante do Senhor e o Senhor vai dizer: servo bom e fiel. Foste fiel naquela igreja pequenininha, foste fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito, meu filho. Irmão, acorda, igreja, acorda. Você tem faculdade, você tem colega de faculdade, você tem colega de emprego, teu patrão, os amigos do trabalho, teus vizinhos, a tua família. Você tem tudo para ganhar a sua família, viu? Noé ganhou com a vida. Homem justo. Quem tem sido você na sua casa? Quem tem sido você na sua família? Quais são os olhos que as pessoas estão tendo de você como evangelista, como aquele que, poxa, que exemplo, eu quero ser igual a fulano. Eu quero ter um exemplo bom de Cristo para passar para as pessoas, e eu quero continuar na presença de papai. Também eu não quero ser um evangelista, um pregador hoje, e amanhã me tornar miserável na mão de Satanás. Irmãos, como o Pai me amou, o Senhor está dizendo, também vos amei e permanecei em meu amor. Se guardardes, versículo 10, os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como o Pai também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Vou ler esse versículo 10 de novo para você entender. Se guardados os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos. Diga: eu sou amigo de papai. Mais uma vez ele vai tratar você de forma dura. Vós sois meus. Quando? Ô igreja, lê aí o versículo 14, por favor. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Se vocês não ganham almas, vocês são meus inimigos. Se vocês não valorizam o meu sangue que foi derramado na cruz, vocês só estão marcando a presença de vocês na igreja. Se vocês são aqueles que procuram todo subterfúgio, mas não ganham almas, quero dizer para vocês que vocês não são os meus amigos. Pastor, isso choca a igreja, pastor, dizer um negócio desse com a igreja do Senhor, a noiva do Senhor. Pois é, Deus quer que você seja uma noiva imaculada, uma noiva que limpe esse lixo da negligência que existe em você. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Aí ele vai no versículo 15. Sabe por que eu digo isso? Porque é isso que está acontecendo, amados. A igreja do Senhor não está nem aí para nada. E o pior é que ela está multiplicando. Ela está multiplicando pessoas que não estão nem aí para nada. Se fizer
churrascada, promoções, produtos na igreja, ela vai multiplicar, ela vai multiplicar. Ah, o meu discípulo amado, o meu discipulador amado, outro inchado. Quando se pega mesmo para valer, e o teu compromisso de rocha com Jesus, como é? Ele me entende. Porque o evangelho que tem sido pregado hoje, ele entende como você é. Ele entende, mas ele não quer que você fique como você está, como você veio. Ele quer que você mude. E vamos encerrar aqui. Versículo 15. Já não vos chamamos de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer, e não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, vos designei para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome, eu vou-lhe conceda. Lembra na oração? Quando eu disse, peça para que a alegria seja, e tudo que me pedides será feito. Eu disse para você que a moeda tem duas faces. Uma face é, faça, realize, trabalhe. A outra é, resposta. Amém ou não amém, queridos? A outra é o agir de Deus. Amém, meus amados? E aí eu termino no 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros, eles me odiaram. Então, a Bíblia fala, queridos, justamente isso. Não quero que você saia daqui como condenado. Meu Deus, misericórdia. Será que eu nasci de novo, queridos? Talvez você esteja no aspecto que eu estava. O que você precisa fazer é, hoje, dizer, Pai, me arrependo da minha negligência, das minhas falhas. Eu sempre tenho colocado eu acima de tudo. O reino de Deus é segundo plano na minha vida. Eu não ganho almas, eu não tenho ganho almas. Pai, a partir de hoje, me arrependo disso. E comece a orar, amados. Comece a buscar a presença de Deus. Comece a se entregar ao Senhor.